Sejam bem-vindos, meus amigos patriotas intervencionistas, amigos de infância, amigos do Facebook, do YouTube, do grupo dos amigos do Albari Dias, o intervencionista. Um abraço também ao nosso amigo Márcio, lá do Overdose, onde nós fizemos um hangout ontem, né? O que eu vou falar aqui hoje, agora, nesses 20 minutos, é um resumo daquilo que nós fizemos lá no hangout com o Márcio, do canal Overdose, né? Por que eu estou fazendo essa live aqui? Porque muitos que estão aqui na live do Facebook não viram o vídeo inteiro, né? Então depois eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar lá no canal do Márcio, do Overdose, do YouTube, se inscrever lá também, compartilhar e ver o vídeo inteiro. Vale a pena. Então, sejam bem-vindos a todos, compartilhe, dê seu like. Nós estamos começando com mais de 70 pessoas, né? Então vale a pena. Gente, primeiramente eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos no mundo hoje um projeto de uma nova ordem mundial. Isso nós já estamos falando em todas as lives lá atrás, né? Mas essa nova ordem mundial, eles estão entregando o Brasil para a nova ordem mundial, né? E ontem, né, junto com o Márcio do Overdose, nós fizemos um estudo e a gente buscou um mapa, né, lá de Minas Gerais, de toda a tragédia do crime que está acontecendo lá. Eu quero mostrar um mapa aqui para você, você já vai entender, né? Esse daqui é um mapa lá de Minas Gerais. Então veja bem, aqui nós temos Brumadinho, aqui embaixo nós temos Mariana e lá em cima nós temos Cocais. O que acontece? O primeiro crime da barragem aconteceu em Mariana, depois aconteceu em Brumadinho e agora lá em Cocais foi evacuado também aquele bairro, aquele local. Só que o mais interessante de tudo, e nós vamos aqui falar aos poucos, você já vai entender. Depois eu vou comentar, primeiro eu vou mostrar para você entender. Aqui é o mesmo mapa, lá de Minas Gerais. Deixa eu chegar mais perto aqui. Deixa eu virar aqui melhor, né? Isso. Quero que você veja bem. Aqui nós temos a cidade de Brumadinho. Aqui embaixo, Mariana. E aqui, Cocais. O que acontece? A primeira tragédia aconteceu em Mariana. Lembram? A segunda tragédia, fazendo uma reta, nós vamos chegar em Brumadinho, que também aconteceu o crime. E depois, subindo lá em cima, nós chegamos em Cocais, né? Ontem, Nova Lima foi evacuada. E aqui embaixo nós temos Itabirito. Se você analisar isso daqui, nós temos um triângulo, muito simples. Mas existe uma precisão, gente, nisso. E é aqui que eu quero que você entenda. Não é algo por acaso, não é algo aleatório, né? Eu vou trazer aqui, nós temos o símbolo da maçonaria. Vou mostrar aqui para você. Aqui foi um desenho. Então nós temos aqui Mariana, é o mesmo mapa, gente, com versões diferentes. Nós temos Brumadinho, aqui embaixo puxando o triângulo Cocais, que foi evacuado, fechando o triângulo. Aqui embaixo nós temos a Nova Lima, que foi evacuado. A próxima cidade que vão, provavelmente, criar uma catástrofe proposital vai ser Itabirutu. Eu não decorei o nome ainda, mas para você entender. O que isso tem a ver no mapa, gente?
Antes de tudo, eu quero que você entenda uma coisa. Agora que eu vou voltar aqui na questão, né? Muita gente imagina que a maçonaria, os Illuminates, é apenas uma organização filantrópica, né? É algo bom, nada disso, gente. Na outra live que nós fizemos lá com o Márcio do Overdose, eu vou fazer um resumo aqui, gente. A maçonaria, ela surgiu em 1717 e ela surgiu como uma organização secreta com um propósito, afinal, dois propósitos, né? O que eram esses dois propósitos? Destruir as monarquias, os reis, e destruir a religião, destruir a igreja. Por quê? Porque até então as monarquias, elas detinham o poder, né? E também ali junto à religião, um trabalho com o povo. A maçonaria queria destruir a monarquia e a religião. Para quê? Para implantar no lugar da monarquia e da religião uma república universal maçônica, que hoje, nos dias atuais, é a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? Que nós falávamos lá na live atrás. A nova ordem mundial é você criar uma única moeda, um único governo, uma só religião, mas uma religião luciferiana. Entendeu? Por isso que o cristianismo, ele vem sendo perseguido, porque eles querem destruir o cristianismo. Então, só para você entender, aqui nós temos o símbolo da maçonaria. Aqui, ó. Nós temos o compasso, né? Essa parte aqui, que é o compasso, que ele tem um significado importante, que é a precisão. O compasso simboliza a precisão dentro da organização secreta maçonaria. O esquadro significa aqui também, aliás, o esquadro significa a união do material com o espiritual. E o compasso significa justamente isso. Então, só para você entender, nós estamos com mais de 100 pessoas na live. Eu queria fazer um resumo, só para você entender aqui, que existe uma elite global. E essa elite global, ela está criando essa nova ordem mundial no mundo. E essa elite global, essa nova ordem mundial, ela é formada pela maçonaria, por maçons, ela é formada pelos Illuminates. O que é os Illuminates? É o cérebro da maçonaria, é os iluminados da maçonaria, que eles surgiram, foi fundado, os Illuminates, justamente para isso. São os cérebros pensantes, para destruir toda uma sociedade. E lá, nessa região de Brumadinho, lá em Minas Gerais, só para você entender, o que acontece lá? Acontece isso daqui. Deixa eu mostrar de novo para você. Todo esse triângulo aqui, você tem minérios, minerais. Você tem aqui minérios que valem trilhões e trilhões. E para você conseguir fazer ali a busca pelos minérios, você precisa destruir todo esse local. Então é por isso que você tem aqui a destruição de Brumadinho, você passa aqui em Mariana, você vai para Cocais, que foi evacuado, você vai para Nova Lima, que foi evacuado também ontem, e você tem aqui a próxima cidade de Itabiruto, o nome que eu não decorei ainda. Gente, isso é muito grave. Por quê?
Porque a maçonaria, os Illuminatis, eles trabalham com a parte oculta dos símbolos. Tem todo um significado, gente, né? Você lembra que quando você ia estudar lá no colégio, na escola, que o teu professor ensinava que você vinha de uma evolução do macaco, do evolucionismo, e tudo aquilo que o professor passava para você, lá no teu inconsciente, o teu cérebro ia captando isso, simplesmente. E então, na hora que você fosse fazer uma prova, se você falasse diferente disso, que você não era de uma evolução do macaco, do evolucionismo, você levava um 0 na prova. Então, o que acontecia aí? Lá na parte do seu cérebro, você era forçado a pensar como nas escolas, com o pensamento oculto, né? Trazido lá no seu inconsciente. Por exemplo, se você pegar a Globo, lá não tem no meio do símbolo da Globo o olho que tudo vê? Símbolo. Lá, porque quando você vê o plim-plim, no teu consciente você não vai imaginar, mas lá no teu inconsciente o ocultismo está sendo colocado. Assim também a Bandeirantes, a Record e outras emissoras. Então a maçonaria, ela trabalha também com o ocultismo. E a maçonaria, para você ter uma ideia, você tem ali vários símbolos, vários cultos ali, que vem lá do Antigo Egito, né? Você tem também símbolos do satanismo, porque o fundador do satanismo, né, moderno agora, ele era maçom, né? Inclusive o nome dele era Anton LaVey, em 1966, quando ele fundou a igreja do satanismo lá, né? Então todo mundo praticamente agora da maçonaria, dos Illuminatis, eles fazem parte deste círculo, né? E os Illuminatis também praticam, né, aí o sacrifício humano. Nós temos inclusive como nosso amigo no Facebook, aqui como eu já havia falado, né, o Robert lá da Holanda, que ele foi um ex-globalista e ele conta realmente como que funciona a questão do sistema Illuminatis. Ele conta, eu já havia falado lá atrás, que convidaram ele para fazer o sacrifício de uma criança, né, ainda viva, e esse Robert ele caiu fora. Então nós temos vários testemunhos de ex-maçons, né, ex-Illuminatis, que conta realmente o que é a maçonaria. E a maçonaria é satânica. Ela surgiu para destruir as monarquias, tanto é que quem criou ali, né, a Revolução Francesa foi a maçonaria, foi os Illuminatis. Lembra que a gente já dizia na live, ontem lá com o Márcio do Overdose, né, que o próprio Illuminati, a própria maçonaria, ali criou a Revolução Francesa. Existia sim ali fome, miséria, tal, existia. Mas a maçonaria aproveitou esse momento, né? E foi a maçonaria que aqui no Brasil, né, através de Dom Pedro I, que era maçom, né, ou até mesmo o José Bonifácio, que era maçom, eles deram um golpe e entregaram o Brasil à maçonaria. Porque o pai de Dom João I, o pai de Dom Pedro I, era anti-maçom. E Dom Pedro I, né, se afastou lá, porque até então o Brasil fazia parte do Reino de Portugal, e entregou o Brasil para a maçonaria, desde 1822. E a maçonaria, desde lá, ela vem reescrevendo a história do Brasil. Ela vem inventando um monte de coisa sobre o Brasil, queimando documentos, mudando a história, criando o comunismo, porque a maçonaria criou o comunismo. Karl Marx era o pai do comunismo, né? E ele era maçom, né? Então tudo isso o Brasil entregue à elite global, à maçonaria. E o mais interessante de tudo, né,
Aqui aquele desenho eu volto a mostrar para você, né? Aqui nós temos Brumadinho, aqui nós temos Mariana, onde aconteceu as tragédias. O crime não é só apenas uma tragédia, mas é um crime proposital. Nós temos Cocais evacuado, Nova Lima aqui evacuada, fechando aqui Itabirito. Aí você vem fechando aqui no Morro da Água Quente. Aqui no meio, gente, eu quero que você preste muito bem atenção. Aqui nós temos a Serra da Gandarela. Eu já vou comentar. O que é a Serra da Gandarela? A Serra da Gandarela, ali, é um local de mais de 312 quilômetros quadrados ali de floresta ali. E o que é mais interessante é que ali, né, nesse aquífero, né, na Serra de Gandarela, tem um aquífero muito grande ali com mais de 1,6 trilhões de água potável, tem ali, né? E ali tem as camadas ali embaixo do aquífero, aonde você tem muito minério. Muito minério. Ali, para você ter ideia, a antiga Vale, antes de o Brasil entregar a Vale, hoje, para a elite global, em 1997, a antiga Vale, ela tinha um projeto de construir ali, na Serra da Gandarela, né, uma mega mina chamada de Apolo, para poder explorar. É muita riqueza ali, gente. Para você entender, no Brasil, uma mina, ela tem 100 mil toneladas de minério. Esse minério, uma mina, é o suficiente para comprar toda a Europa. O Brasil vive numa escravidão, gente. O Brasil vive numa miséria. Não é por falta de dinheiro. Não. O Brasil vive numa miséria proposital. Porque o governo, o Brasil está se entregando os governantes, o Brasil para a nova ordem mundial. Para que a nova ordem mundial, ela controle toda a riqueza do Brasil. É esse o objetivo, né? Ser controlado pela nova ordem mundial. Então aí é que está a questão da coisa. E uma coisa mais interessante de tudo, gente. Ali embaixo, deixa eu mostrar aqui de novo para você. Nós temos aqui Cocais. Deixa eu arrumar aqui para você, melhor. Nós temos aqui, eu quero que você veja bem aqui no meio, aqui no centro, nós temos um minério que foi descoberto há pouco tempo agora, né? Inclusive nós estávamos até falando com o Márcio do Overdose, depois eu vou deixar o link lá do canal, né? E esse minério que foi descoberto há pouco tempo agora, se chama Kibno, KBNNO. Ele é um minério, gente, muito interessante. Ele é um minério que contém ali, até eu vou mostrar aqui para você ver melhor. Esse é um minério que foi descoberto, se chama Kibno, KBNNO. Ele é um minério que ele tem energia própria, gente. Ele tem energia própria. Ele converte a luz solar em eletricidade. Ele não é igual aos outros minérios, né, que ele é um condutor. Ele tem ali o seu próprio calor. O que isso significa, resumindo? Que o teu celular não vai precisar de bateria mais. Não vai precisar ser recarregável. Um exemplo, com esse minério dentro da tecnologia, você vai poder usar o teu celular sem precisar carregar ele.
Agora você imagine você com um carro, sem precisar carregar esse carro, abastecer esse carro, entendeu? Então ali tem muito minério, gente, minério que não existe em outros países. Só para você ter uma ideia, lembra do nióbio que nós falávamos lá atrás? O Brasil possui 98% de todo o nióbio do mundo. Está no Brasil. Os outros 2% está no Canadá. E o Canadá se mantém a sua economia com 2% de nióbio. E o Brasil com 98% de nióbio. O Brasil vive numa miséria. Mas o Brasil vive numa miséria não porque não tem condições, não tem dinheiro. Existe um propósito, gente, da nova ordem mundial de tornar o povo escravo. De tornar o povo escravo. Eu fiz essa live bem rapidinho aqui, gente. Até me perdi um pouco aqui. Porque o que acontece? Nos 30 primeiros minutos, a live vai bem. De repente, eles tentam derrubar a live. Sempre foi assim, desde o início. Então, eu tentei fazer a live aqui o mais rápido possível, justamente para não derrubar a live. Mas aqui, depois eu vou colocar no YouTube, e eu vou também anexar um link daquilo que nós falávamos ontem, lá com o Márcio, do Overdose. O Márcio, ele baixou os vídeos certinho, perfeito, explicando todo esse gráfico, gente, passo a passo. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vale a pena, gente, né? O que eu estou querendo dizer para você é que tudo o que está acontecendo em Minas Gerais, naquele local lá que eu mostrei para você, não é uma tragédia, não é um fato isolado, aconteceu, né? Não, é algo planejado. A maçonaria e os Illuminatis, desde 1822, no Brasil, eles já descobriram os locais de riqueza no Brasil. Locais importantes, muito ricos. Essas riquezas não existem em nenhum outro país. Essa biodiversidade. Só que para você poder explorar esse local, você precisa destruir ali os aquíferos, a biodiversidade. Ali na Serra de Gandarela, que tem um aquífero, você tem ali animais em extinção, uma riqueza enorme no Brasil. Nós estamos falando de um local, gente, um local, de vários locais. E eles querem destruir aquilo ali, a nova ordem mundial, né? Os Illuminatis, eles querem destruir essa riqueza, porque ali embaixo daquele solo contém minérios importantíssimos, escassos, que nem em um outro país tem. É aquilo que nós falávamos do nióbio, por exemplo. Se você misturar algumas gramas de nióbio com o ferro, você torna o ferro 300 vezes mais resistente. Um minério que 98% existe aqui no Brasil. 98%, gente. 2% existe no Canadá. O Brasil é rico, gente. E estão entregando essa riqueza para a nova ordem mundial. Eu não estou falando aqui de um governo, de todo o governo civil. Porque quando os militares saíram do poder, o Brasil foi entregue ao governo civil. E começaram a entregar o Brasil para a nova ordem mundial. Você via isso lá no governo militar? A entrega, por exemplo, agora, o próprio governo entregou para a China
16% de todo o minério que tem no Brasil. A China faz parte da nova ordem mundial. Então, para você não entregar toda a riqueza para a China, o que eles fazem? Eles vão entregando para ONGs, mas todos fazem parte do mesmo sistema. A China faz parte da nova ordem mundial. Todo aquele controle, lembra que nós falávamos lá? Controle facial de reconhecimento, está a serviço da nova ordem mundial. Eu só não quero me estender aqui muito, gente, porque eu prometi de fazer uma live de 20 minutos. Eu só queria fazer uma chamada para você entender que nesse lugar aqui, aonde está acontecendo as tragédias, Mariana, lembram da tragédia de Mariana? Foi proposital. Brumadinho, proposital. Fechando lá o triângulo, Cocais evacuado. Agora Nova Lima evacuado. Vai sobrar o quê? Itabirito, que será a próxima cidade que provavelmente vai acontecer uma tragédia. Porque não é nada por acaso, gente. Não é nada circunstancial. Ah, aconteceu. Acidente. E as pessoas que estão sendo assassinadas lá em Minas Gerais, em função da ganância da nova ordem mundial, é um assassinato proposital. Por quê? Porque a maçonaria pratica sacrifícios humanos. Os Illuminatis, por isso que eu tentei fazer a live bem rápida aqui, os Illuminatis praticam o sacrifício humano. E o próprio satanismo e o próprio satanismo que nasceu dentro da maçonaria.